Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, cujo tema é tecnologias. O homem cria, mas certamente não cria no vazio, não faz mágica. Sua inventividade é despertada na sua interação com o mundo, na construção de novos conhecimentos, na ação transformadora. O homem, dos primórdios aos dias atuais, produz tecnologias. Movido por suas necessidades e desejos, inventa artefatos que modificam o mundo e a sua forma de relacionar-se com ele. Criatividade humana. Das ferramentas rudimentares da agricultura às modernas colheitadeiras, do tratamento das primeiras peles que aqueciam o corpo, até as roupas antifogo dos pilotos de automobilismo e mesmo as roupas dos astronautas, dos primeiros desenhos feitos em caverna, as máquinas fotográficas digitais e softwares de edição gráfica, a tecnologia é útil e fascinante. Mas, mesmo que os exemplos anteriores não façam parte do dia a dia de muitos, está-se imerso em um mundo tecnológico. Seria possível pensar a vida moderna sem energia elétrica? Como ficar sem a geladeira para conservar os alimentos? Como acompanhar estas aulas sem TV e DVD? E aquele ar-condicionado desejado por muitos para refrescar no verão e aquecer no inverno? E os aparelhos dos hospitais, essenciais para salvar vidas humanas? O que será que as pessoas na rua pensam sobre as tecnologias no seu cotidiano? E você, o que pensa sobre isso? A função da tecnologia no meu dia a dia é facilitar a minha vida. Eu acho que com a inserção de tanto eletrodomésticos quanto informática, pode fazer tudo mais fácil, mais rápido e poupar tempo para o resto dos afazeres. Músicas, cinemas, em vídeo, formação e comunicação. Meu trabalho de conclusão de curso, do curso de filosofia que eu faço no interior de São Paulo, me comunico com colégios da Inglaterra. Além de facilitar o meu trabalho, a tecnologia, né, para ter uma melhor comunicação, um melhor meio de informação, ter um melhor meio de introdução à sociedade. A partir das opiniões que acabamos de assistir, podemos perceber que a tecnologia assume papéis diversos na vida de cada um. O que seria da vida moderna, por exemplo, sem o micro-ondas? O bebê chora à noite e em menos de um minuto a mamadeira está aquecida. Este é um bom exemplo de rapidez, qualidade e conforto, não é mesmo? Muitas tecnologias hoje estão tão incorporadas na vida cotidiana que se deixa de percebê-las. Vejamos algumas invenções que mudaram o mundo e sobreviveram ao tempo. Vamos assistir ao quadro Curiosidade Tecnológica. Entre o início da fotografia e o da internet, há uma distância de mais de um século. Nesse interim, surgiram o telefone, a luz elétrica, o carro, o rádio, a televisão, o computador e o satélite. São invenções que mudaram o mundo e estão resistindo ao tempo e às novas tecnologias. A fotografia não substituiu a pintura, bem como a televisão não solapou o rádio. Cada invenção foi encontrando sua função na sociedade contemporânea. Um dos exemplos é o rádio. Antigamente, era um dos principais canais de informação e entretenimento. Hoje, com o advento das outras mídias, como a televisão e a internet, é imbatível na prestação de serviços. A energia elétrica revolucionou a vida moderna, permitindo à população em geral o uso de uma série de outras tecnologias. A fotografia, a cada dia, é hobby de um número maior de pessoas, que com câmeras digitais não precisam revelá-las e podem compartilhá-las com todo mundo através de páginas na internet conhecidas como fotologs. Os meios de transporte, sejam coletivos como os ônibus ou individuais como os carros, permitem vencer distâncias diariamente. Mas quando não existem estradas, os cavalos ainda são necessários. E os meios de comunicação?
Com certeza, falar com alguém por telefone é muito mais confiável do que trocar sinais de fumaça. Certamente, esse meio não funcionava em dias de chuva ou neblina. Hoje, os problemas são outros. Não há nada mais desagradável do que a falta de bateria no telefone celular. Com tantos recursos, não se pode deixar de mencionar o computador. O primeiro computador, chamado ENIAC, era enorme e pesava 30 toneladas. Hoje, computadores cada vez mais potentes são cada vez menores. Mas por que tanta ênfase sobre os computadores? Bom, um dos principais motivos, com certeza, é pelo fato dele funcionar como um aglutinador de mídias, permitindo agregar diversos recursos. É possível armazenar e recuperar informações em diversos formatos e cada vez mais serviços são disponibilizados pela internet. Muitas tecnologias, no entanto, que costumam ser classificadas como novas tecnologias quando surgem, são vistas com receio, como se uma tecnologia por si só pudesse ser boa ou ruim. Na verdade, tudo depende do uso que se faz dela. A tecnologia nuclear, por exemplo, pode ser usada para gerar energia que sustente uma região ou para criar mísseis que a devastem. A internet, como fonte de informação e comunicação, pode divulgar valores universais de respeito à diversidade cultural rumo a uma solidariedade planetária, ou veicular material de grupos terroristas que semeiem discórdia. Que uso se quer? É preciso conhecer e conscientemente optar pelo uso de tecnologias e suas abordagens. Não é possível ignorá-las ou omitir-se. Para aqueles que adoram tecnologias, sejam bem-vindos. Para aqueles que ficam com o pé atrás, dispam-se dos preconceitos e aceitem ingressar nessa aventura, sem medo, devagarzinho, norteado por valores éticos, buscando usufruir o que há de bom. Tecnologias instrumentais. Quando se fala em tecnologia, logo se pensa em máquinas, aparelhos e ferramentas, tais como aviões, carros, eletrodomésticos, computadores e telefones. Essas tecnologias, denominadas tecnologias instrumentais, trazem conforto, rapidez e qualidade às tarefas cotidianas. Para aqueles que discordam, mais alguns exemplos. Seria possível ir de Porto Alegre a São Paulo e voltar no mesmo dia, não fossem os aviões? Seria possível conversar em tempo real com um amigo que mora distante, não fossem os telefones? Ou mesmo vê-lo diariamente, não fossem os computadores com webcams conectados à internet? Como acompanhar os momentos do primeiro astronauta brasileiro no espaço, os Jogos da Copa do Mundo, a apuração das eleições ou as grandes festas populares, não fossem as transmissões televisivas ao vivo, com todo um aparato tecnológico complexo envolvido? Várias situações empregam tecnologias, e muitas delas seriam simplesmente impossíveis na sua ausência. Quem não tem uma história marcante para contar, acompanhada pela televisão, ou um telefonema que chegou na hora certa para mudar uma situação? Embora as tecnologias instrumentais monopolizem boa parte do que se discute sobre o tema, as tecnologias intelectuais, em grande parte, embasam o seu desenvolvimento. Tecnologias intelectuais. Como tecnologias intelectuais, também denominadas de tecnologias da inteligência ou simbólica, destacam-se inicialmente a linguagem oral e a escrita, acrescentando-se hoje novas formas de representar o conhecimento, como os hipertextos, possíveis através da informática. Uma tecnologia intelectual quase sempre exterioriza, objetiva, virtualiza uma função cognitiva, uma atividade mental. Ou seja, ao falar, o homem exterioriza seu pensamento. Ao escrever, exterioriza sua memória. Ao tecer um hipertexto, um texto construído em rede com ligações entre diversas informações, exterioriza as relações que estabelece entre as informações que apresenta. Com o desenvolvimento da linguagem, o homem passou a compartilhar informações,
atualizando-as e passando-as de geração para geração de maneira contextualizada ou na forma de mitos. Com a escrita, e mais ainda com o alfabeto e a imprensa, surge uma outra maneira de comunicar, de compartilhar informações em que os emissores das mensagens e seus receptores podem estar distantes no tempo e no espaço, e, portanto, recebê-las fora do contexto em que foram concebidas, com todos os mal-entendidos que possam decorrer disso. Assim, ao escrever, tornou-se necessário pensar sistemas que pudessem ser compreendidos independentemente do tempo e do espaço, como os registros científicos. Por outro lado, acentuou-se a necessidade de desenvolver uma boa interpretação a partir da leitura dos materiais produzidos. Atualmente, com os hipertextos, reinventa-se a forma de escrever, interligando informações em teia, de forma não linear, em um processo mais próximo à forma como as pessoas pensam, em que uma ideia puxa a outra. O hipertexto permite visualizar na tela do computador o que há muito a mente humana faz. Vou exemplificar aproveitando um trecho da música de Lupicínio Rodrigues, que diz assim: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Pois é, ao interagir com o hipertexto, voa-se, navega-se entre as informações. Em um hipertexto, dois conceitos são importantes: nodo e ligação. Os nodos podem conter, por exemplo, trechos ou textos completos, imagens estáticas ou animações, sons ou filmes. E cada nodo pode conter ligações que levem a outros nodos. Cada escritor pode construir o seu hipertexto, incluindo ligações para hipertextos externos ao seu, disponíveis na internet. Cada leitor pode optar em sua leitura por quais ligações selecionar. Vamos ver o que diz Pierre Levy sobre o hipertexto. Um hipertexto é uma matriz de textos potenciais, sendo que alguns deles vão se realizar sob o efeito da interação com o usuário. Vou dar um exemplo. Na internet, podemos começar pesquisando sobre hábitos de alimentação saudável, então nos interessarmos sobre as frutas. Pesquisando sobre as frutas, escolhemos as uvas. Então, chegamos aos parreirais plantados em Bento Gonçalves. A cidade de Bento é turística e fica próximo a Gramado, onde às vezes neva, assim como em Bariloche, na Argentina. Viram como o pensamento voa? Começamos falando sobre hábitos de alimentação saudável e terminamos em Bariloche, na Argentina, pois essas ligações podem conectar um hipertexto a outros. Ao contrário do texto manuscrito ou impresso, que vem pronto, o hipertexto em meio digital é construído na interação do leitor, através das suas seleções, e, portanto, toda leitura em computador é uma edição, uma montagem singular. A intenção aqui é abrir uma janela para o mundo atual, articulando o uso de várias tecnologias, tanto instrumentais quanto intelectuais, no contexto educacional. Tecnologias educacionais. Como caracterizar tecnologia educacional? Seu uso pode melhorar os processos de ensino e aprendizagem? Para responder essas questões, vamos discutir o tema. As tecnologias em geral, das mais simples às mais sofisticadas, ampliam o potencial humano, seja físico ou intelectual. As tecnologias empregadas com fim educacional colaboram nesse sentido, ampliando as possibilidades do professor ensinar e do aluno aprender. Da lousa e giz aos computadores ligados à internet, muitas são as tecnologias que, utilizadas adequadamente, podem auxiliar no processo educacional. Livros didáticos permitem garantir para todos o acesso a um conjunto mínimo de informações. Neles, os componentes curriculares essenciais estão explicitados. Assinaturas de jornais e revistas oferecem notícias atualizadas, possibilitando contextualizar e significar as aprendizagens.
Um vasto acervo na biblioteca potencialmente amplia e aprofunda a pesquisa, já que exige confrontar diferentes fontes de pesquisa e posicionar-se frente a elas. Bons laboratórios de ciências podem levar a criar ou recriar experiências científicas, experienciando o pensamento científico de formular hipótese, montar experimentos e utilizar métodos que permitam comprovar ou refutar as hipóteses levantadas. Recursos audiovisuais aproximam os alunos de realidades distantes, tanto geograficamente quanto de tempos passados ou futuros. Computadores oferecem uma infinidade de possibilidades de acesso à informação, à comunicação, de criação, de simulação. Todos reconhecem o papel fundamental das instituições escolares no desenvolvimento intelectual, social e afetivo do indivíduo. Assim, em uma cultura de bases tecnológicas com mudanças contínuas e ritmo acelerado, não é mais possível ignorar as alterações que as tecnologias, principalmente as tecnologias da informação e da comunicação, provocam na forma como as pessoas veem e aprendem o mundo. Bem como não é possível desprezar o potencial pedagógico que tais tecnologias apresentam quando incorporadas à educação. As transformações necessárias para qualificar a educação são complexas, abrangendo a reestruturação dos currículos, que ofereçam maior flexibilidade de trabalho, a formação adequada de professores para mediar a construção do conhecimento e a inserção das diversas tecnologias da informação e da comunicação, desde bons materiais impressos, televisão e vídeo, até computadores conectados à internet. Levi afirma que a escola há 5.000 anos se baseia no falar e ditar do mestre, na escrita manuscrita do aluno, e há 4 séculos apenas em um uso moderado da impressão. Vamos ver o que mais ele acrescenta sobre o tema? Uma verdadeira integração da informática, como do audiovisual, supõe, portanto, o abandono de um hábito antropológico mais do que milenar, o que não pode ser feito em alguns anos. Cabe à escola incorporar, portanto, em seu trabalho, apoiado na oralidade e na escrita, outras formas de aprender, apoiadas na visão e na audição, na simulação, na criação, possíveis por uma tecnologia cada vez mais avançada. Mais do que resistir, é preciso desvendá-la e conscientemente fazer uso dela. Várias áreas se beneficiam do desenvolvimento tecnológico. E você? As áreas que a tecnologia mais tem importância nas atividades humanas, com certeza na medicina. E toda a história da medicina é baseada em desenvolvimento tecnológico. Se nós formos comparar, por exemplo, o que se fazia há 20, 30 anos atrás e hoje, nós vamos notar que a tecnologia, por exemplo, o avanço a nível de computadores, de exames de imagem e tecnologias assim, de outras áreas de engenharia fina, mesmo na região de óptica, tudo nos trouxe um avanço tão grande que hoje é praticamente impossível a gente pensar em atendimento médico sem o uso da tecnologia. Na minha área de atuação, eu tenho que viajar pelo país todo, fazendo levantamentos para projetos na área de monitoramento eletrônico de trânsito, na área de painéis de mensagens, painéis eletrônicos de mensagens. E essas informações que eu levanto em campo, elas têm que circular rapidamente, têm que chegar à matriz de uma forma rápida e, por sua vez, a matriz tem que me repassar também uma série de informações que eu necessito para a execução do meu trabalho, de modo que comunicação, conectividade é fundamental, comunicação por voz, a troca de arquivos por meio eletrônicos é fundamental também no desenvolvimento da minha atividade. Após assistirmos aos depoimentos de profissionais de outras áreas, vejamos a parábola dos viajantes do tempo, do livro A Máquina das Crianças, de Seymour Papert. Imagine um grupo de viajantes do tempo de um século anterior, entre eles um grupo de cirurgiões e outro de professores,
cada qual ansioso para ver o quanto as coisas mudaram em sua profissão há 100 anos ou mais no futuro. Imagine o espanto dos cirurgiões entrando numa sala de operações de um hospital moderno. Embora pudessem entender que algum tipo de operação estava ocorrendo e pudessem até mesmo ser capazes de adivinhar o órgão-alvo, na maioria dos casos seriam incapazes de imaginar o que o cirurgião estava tentando fazer, ou qual a finalidade dos muitos aparelhos estranhos que ele e sua equipe cirúrgica estavam utilizando. Os rituais de antisepsia e anestesia, os aparelhos eletrônicos com seus sinais de alarme e orientação, e até mesmo as intensas luzes tão familiares às plateias de televisão seriam completamente estranhos para eles. Os professores, viajantes do tempo, responderiam de uma forma muito diferente a uma sala de aula moderna. Eles poderiam sentir-se intrigados com relação a alguns poucos objetos estranhos. Poderiam perceber que algumas técnicas padrão mudaram e provavelmente discordariam entre si quanto a se essas mudanças que observaram foram para melhor ou para pior, mas perceberiam plenamente a finalidade da maior parte do que se estava tentando fazer e poderiam, com bastante facilidade, assumir a classe. O que vocês acham? Concordam com a parábola? As realidades pedagógicas variam de região para região, de escola para escola. Mas é fato que em muitas dessas escolas a prática pedagógica pouco mudou. Segundo Joana Sancho, os professores costumam utilizar tecnologias que dominam e deixar de lado as produzidas e utilizadas na contemporaneidade, dificultando aos seus alunos a compreensão da cultura de seu tempo e o desenvolvimento do juízo crítico sobre elas. Para superar essa questão, é preciso investir em recursos e capacitação docente, buscando conhecer e discutir formas de utilização de tecnologias no campo educacional, com o propósito de atualizar e qualificar os processos educativos. Para você buscar mais informações sobre os temas que discutimos na aula de hoje, sugiro a leitura do livro As Tecnologias da Inteligência, o Futuro do Pensamento na Era da Informática, de Pierre Levy, da editora 34. Esse livro aborda as tecnologias da inteligência, especificamente trabalha de maneira aprofundada a questão do hipertexto. A minha segunda dica é o livro Para uma Tecnologia Educacional, de Joana Maria Sancho. Esse livro aborda as diversas tecnologias educacionais, das mídias impressas à informática. Bons estudos a todos!